Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura e indicação de um livro sobre um assunto muito interessante, tá? Mas antes de mais nada eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos de técnicas de leitura, filosofia platônica, um extenso curso sobre o diálogo Fedro de Platão, e Dostoiévski. Tá? Eu tenho dois cursos, um sobre o livro Memórias do Subsolo, que é o livro mais complexo já escrito por Dostoiévski, e o conto O Sonho de um Homem Ridículo. Então, se você tem interesse nesses assuntos, né, cliquem aí no link e vejam, há vídeos explicativos, descritivos sobre o curso e o conteúdo que é tratado. Bom, dito isso, é sabido que um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, do ponto de vista do conhecimento da história do Ocidente, é a falsificação de informações, a sonegação de informações e principalmente por aqueles que atuam na internet como influenciadores digitais e que muitas das vezes têm opiniões sobre assuntos dos quais eles desconhecem totalmente. E aí, um dos assuntos que são mais distorcidos na internet são assuntos relacionados à Igreja Católica e à mulher, ao papel da mulher na sociedade. Se nós juntarmos esses dois, a Igreja Católica e a mulher, aí a coisa degringola. Então, eu gostaria de fazer a leitura de um pequeno trecho do livro da Regine Pernoud, que se chama Idade Média, o que não nos ensinaram, tá? Porque são muitas distorções e aqui as pessoas gostam muito de falar em lugar de fala. Então, ao invés de eu trazer aqui, por exemplo, um Jacques Legoff ou o Johann Huizinga, né, historiadores relacionados ao período medieval, eu estou trazendo aqui uma mulher, né, a Regine Pernoud, e que é uma historiadora extremamente premiada, né, e reconhecida na França. Né? Ela tem, além desse livro, outro que me chegou às mãos hoje, que se chama A Mulher no Tempo das Catedrais, que é esse livrinho aqui, que hoje está caro, enfim, mas era um livro que anteriormente sequer era achado nas editoras, tá? Achava-se só PDFs e ele foi reeditado, inclusive chegou para mim hoje. É um livro muito interessante que vem desmistificar todos esses equívocos, esses erros relacionados no que se refere à história intelectual da mulher e o seu papel social e a sua relação ali na igreja. Bom, esse livro aqui, como eu já disse anteriormente, eu fiz até uma pequena resenha aqui há uns 2 anos atrás desse livro, tá? Da Idade Média, o que não nos ensinaram. Porém, esse livro hoje ele é difícil de ser achado e quando se acha é um valor exorbitante. A última vez que eu vi estava por volta de R$ 1.700, conforme a editora. Bom, mas ela faz uma série de pontuações que vem. Ela fala que a intenção dela quando ela escreveu esse livro é escrever para o público leigo, para possibilitar o acesso à informação. Como eu disse, ela tem também uma biografia sobre Joana d'Arc, tá? E vários outros trabalhos produzidos que eu vou citar aqui ao longo desse vídeo, mas aqui só para vocês terem noção. Condecorada oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra da França, Regine Pernoud recebeu em 1978 o Grande Prêmio da cidade de Paris, além de ter sido premiada em 1997 pela Academia Francesa pelo conjunto da sua obra. Bom, como historiadora, ela diz, propus-me um desafio, transmitir em uma linguagem simples o que descobri após árduas pesquisas. Considerarei o que o meu irmão caçula me aconselhou. Escreva para aqueles que não sabem. Então, abandonei a expressão erudita para utilizar a linguagem acessível. E, bom, pesquisem na internet que vocês vão achar outras obras
dela relacionadas a esse período sobre a criação da burguesia, a Idade Média para os meus sobrinhos. Então são livros que possuem fundamentos, pesquisa histórica, e que são numa linguagem bem fácil e acessível. Eu gostaria de ler uns trechos bem interessantes, meio que para desfazer alguns mal-entendidos e estimular a vocês, aqueles que têm interesse nesse assunto, que é um interesse que infelizmente é pouco explorado, e quando ele é explorado, nós sabemos o viés geralmente que as pessoas exploram. Bom, então o nome do capítulo é A Mulher Sem Alma. Em suma, a tese dessa autora é de que a mulher passou a perder os seus direitos na sociedade após a reintrodução e o estudo do direito romano, o que acontece ali no final da Idade Média e início da Renascença, porque até então o que se praticava era o costume, o direito consuetudinário. Então, com a reintrodução do direito romano, e aí como base o direito romano na sociedade romana, existiu paters familias, o poder do pai, que poderia inclusive mandar matar os seus próprios filhos. Então que a mulher que passou a ser propriedade do marido, justamente em razão dessa reintrodução do direito romano. Então tem alguns pontos aqui bem interessantes que eu vou pincelar aqui, e quem tiver interesse em descobrir um pouco mais, é um assunto bem interessante porque desmistifica, né, arranca esses erros que estão tão arraigados atualmente. Ela começa aqui na página 138 e diz o seguinte: como sempre na história do direito, que se deve procurar os fatos e seu significado, ou seja, a razão desta decadência que se transformou com o século XIX no desaparecimento total do papel da mulher, principalmente na França. Sua influência diminuiu paralelamente à ascensão do direito romano. Na França, né? Sua influência diminuiu paralelamente à ascensão do direito romano nos estudos jurídicos, depois nas instituições e por fim nos costumes. É um apagar progressivo do qual se pode seguir as principais etapas, pelo menos na França. Muito bem. Bom, o trabalho da Pernod, ela faz alguns apontamentos, mas especificamente ela trabalha na França, tá? Tem, como eu disse, ela extrapola um pouco sobre a França, mas o foco dela é o que aconteceu ali, nesse período. Curiosamente, a primeira disposição que afasta da mulher da sucessão ao trono foi tomada por Filipe, o Belo. É verdade que este rei estava sob a influência dos legisladores meridionais que tinham literalmente invadido a corte de França no começo do século XIV e que representantes típicos da burguesia das cidades, e notadamente das cidades muito comercializadas do sul, redescobriram o direito romano com uma verdadeira avidez intelectual. Esse direito, concebido por militares, funcionários, comerciantes, conferia aos proprietários o ius utendi et abuntendi, direito de usar e abusar, em completa contradição com o direito consuetudinário de então, mas eminentemente favorável aos que detinham riquezas, principalmente móveis. Àqueles, com razão, esta legislação parecia infinitamente superior aos costumes existentes para assegurar e garantir bens, tráficos e negócios. O direito romano, do qual vemos renascer a influência na Itália, em Bolonha principalmente, foi a grande tentação do período medieval. Ele foi estudado com entusiasmo não só pela burguesia das cidades, mas também por todos os que viam nele um instrumento de centralização e de autoridade. Essa centralização é um ponto também muito interessante. Eu gostaria de citar uma obra do Bertrand de Juvenel, que é também um autor francês, que se chama Do Poder, a História do Poder. E aí ele vai mostrar o seguinte, que o poder ele sempre se centraliza, o poder do Estado sempre aumenta, que é um equívoco considerar que hoje nós temos mais liberdade, porque na verdade hoje nós somos mais controlados e temos a possibilidade de ser controlados como ninguém jamais pensou na Idade Média. É um livro bem interessante. Bom, ele foi estudado com entusiasmo, não só pela burguesia, mas também por todos os que viam nele um instrumento de centralização e de autoridade.
ele se ressente com o efeito de suas origens imperialistas e, por que não dizer, colonialistas. Ele é o direito por excelência dos que querem firmar uma autoridade central estatizada. Também é reivindicado, adotado, estendido para as potências que procuravam então a centralização, pelo imperador I, depois pelo Papa. Em meados do século XIII, o imperador Frederico II, cujas tendências eram as de um monarca, fez desse tipo de direito a lei comum dos países germânicos. A universidade que ele funda em Nápoles, a única que os súditos do imperador estavam daí por diante autorizados a frequentar, ministra o estudo do direito romano, tão bem que esse direito regeu as instituições e os costumes dos países germânicos numa época em que o Ocidente não o admitia ainda. É interessante apontar aqui que, inclusive, essa influência do direito romano ela é presente no Brasil, tá? Tanto o direito romano como o direito italiano e o positivismo. Então, até nós hoje, no século XXI, não escapamos dessa influência, tá, na área do direito. Ora, o direito romano não é favorável à mulher, nem tampouco à criança. É um direito monárquico que só admite um fim. É o direito do pater familias, pai, proprietário e, em sua casa, grande sacerdote, chefe de família, com poderes sagrados, sem limites ao que concerne aos filhos. Tem sobre eles o direito de vida e de morte, e da mesma forma para com a sua mulher, apesar das limitações tardiamente introduzidas sob o Baixo Império. Tá? Inclusive tem um outro livro muito interessante, que é um livro que se chama Inveja dos Anjos, que ele vai mostrar, e o livro da Pernu também vai falar o seguinte, que os mosteiros eles eram centros intelectuais de cultura antes da criação das universidades. E ali era possível a homens e mulheres estudarem. Quando se passa a ter a universidade, os mosteiros e conventos deixam de ser esses centros intelectuais. E essa autoridade acaba sendo passada para a universidade. Aqui ela vai continuar falando sobre essas questões. E ele vai falar sobre as uniões forçadas, tá? Prometidas desde o nascimento. E aqui eu vou ler um trecho em que fala de quem se opôs a essas uniões forçadas. Uma força lutou contra essas uniões impostas, e esta foi a Igreja. Ela multiplicou no direito canônico as causas de nulidade, reclamou sem cessar a liberdade para os que se unem em um com relação ao outro, e com frequência mostrou-se bastante indulgente ao tolerar na realidade a ruptura dos laços impostos. Muito mais nessa época do que mais tarde notemos, o resultado é a constatação que provém da simples evidência de que o progresso da livre escolha do esposo acompanhou em toda parte o progresso da difusão do cristianismo. Hoje, ainda é em países cristãos que esta liberdade, tão justamente reclamada, é reconhecida pelas leis, enquanto nos países muçulmanos ou nos do Extremo Oriente, essa liberdade, que nos parece essencial, não existe ou só recentemente foi concebida. Isso nos leva a discutir o slogan: a igreja hostil à mulher. Não nos demoremos em questionar a afirmação acima, o que exigiria um volume à parte. Não iremos mais discutir as tolices evidentes que foram proferidas sobre o assunto. Abre aspas. Não foi senão no século XV que a igreja admitiu que a mulher tinha alma. Fecha aspas. Afirmava candidamente um dia no rádio, não sei que romancista certamente animado de boas intenções, mas cuja informação apresentava algumas lacunas. Assim, durante os séculos, batizou-se, confessou-se, ministrou-se a Eucaristia a seres sem alma. Neste caso, por que não aos animais? É estranho que os primeiros mártires honrados como santos tenham sido mulheres e não homens. Santa Inês, Santa Cecília, Santa Ágata e tantas outras. É verdadeiramente triste que Santa Blandina ou Santa Genoveva tenham sido desprovidas de alma imortal. É surpreendente que uma das mais antigas pinturas das catacumbas no cemitério de Priscile representasse precisamente a Virgem com o menino, bem designado pela estrela e pelo profeta Isaías. Enfim, em quem acreditar? Nos que reprovam a igreja medieval justamente o culto da Virgem Maria, ou naqueles que julgam a Virgem Maria, que a Virgem Maria era então considerada como uma criatura sem alma? Sem nos demorarmos, portanto, nessas tolices,
recordaremos aqui algumas mulheres que nada designava particularmente pela família ou pelo nascimento, pois que viam, como diríamos atualmente, de todas as camadas sociais, como por exemplo a pastora de Nanterre. Desempenharam na igreja e justamente por sua função na igreja um extraordinário poder na Idade Média. Certas abadesas eram senhoras feudais cujo poder era respeitado do mesmo modo que os outros senhores. Algumas usavam báculo como bispos, administravam muitas vezes territórios vastos, cidades e paróquias. Um exemplo entre mil outros, no meio do século XII, cartorários nos permitem seguir a formação do mosteiro de Paraclé, cuja superiora é Heloísa. Basta percorrê-los para constatar que a vida de uma abadesa na época comporta todo um aspecto administrativo. As doações que se acumulam que permitem perceber aqui o dízimo de um vinhedo, lá o direito às taxas sobre o feno e trigo, aqui o direito de usufruir de uma granja, lá o direito de pastagem das florestas. Sua atividade é também a de um usufruidor, ou seja, de um senhor. Quer dizer que, a par de suas funções religiosas, algumas mulheres exerciam, mesmo na vida laica, um poder que muitos homens invejariam no presente. Por outro lado, constata-se que as religiosas dessa época, sobre as quais, digamos de passagem, ainda nos faltam estudos sérios, são na maioria casos de mulheres extremamente instruídas, que poderiam rivalizar em sabedoria com os monges mais letradas do tempo. A própria Heloísa conhece e ensina às monjas grego e hebraico. É da Abadia das Mulheres de Gandersheim que provém um manuscrito do século X contendo 6 comédias em prosa rimada, imitação de Terêncio, e que são atribuídas à famosa abadesa Horsvita, da qual há muito tempo conhecemos a sua influência sobre o desenvolvimento literário nos países germânicos. Essas comédias, provavelmente representadas pelas religiosas, são, do ponto de vista da história da gramática, considerada como prova de uma tradição escolar que terá contribuído para o desenvolvimento do teatro na Idade Média. Digamos de passagem que muitos mosteiros de homens e de mulheres ministravam instrução às crianças da região. E aqui eu volto a citar o livro A Inveja dos Anjos, que vai tratar das escolas na Idade Média, as escolas, a instrução das crianças, tá? Porque muitos ousam dizer que as pessoas na Idade Média não se preocupavam com as crianças, com a instrução das crianças, enfim. Esse livro é um livro editado pela editora Kirion, enorme e super interessante sobre essa matéria. É surpreendente também constatar que a mais conhecida enciclopédia do século XII é da autoria de uma religiosa, a abadesa Errada de Landesberg. É a famosa Jardim das Delícias, na qual os eruditos retiravam os ensinamentos mais corretos sobre o avanço das técnicas em sua época. Poder-se-ia dizer o mesmo das obras da célebre Hildegard de Bingen. Enfim, uma outra religiosa, Gertrude de Helfta, no século XIII, conta-nos como sentiu-se feliz ao passar do estado de gramaticista ao de teóloga, isto é, que depois de ter percorrido o ciclo de estudos preparatórios, ela galgara o ciclo superior, como se fazia na universidade, o que prova que ainda no século XIII os conventos de mulheres permaneciam sendo o que sempre foram desde São Jerônimo, que instituiu o primeiro dentre eles, a comunidade de Belém. Lugares de oração, mas também de ciência religiosa, de exegese, de erudição. Estudava-se a Sagrada Escritura, considerada como base de todo o conhecimento, e também os elementos de saber religioso e profano. As religiosas são moças instruídas, portanto, entrar para um convento é um caminho normal para as que querem desenvolver seus conhecimentos além do nível comum. Ao que parece extraordinário em Heloísa é que, em sua juventude, não sendo religiosa e não desejando claramente entrar para o convento, procurava, todavia, estudos muito áridos, ao invés de se contentar com a vida frívola, mais despreocupada de uma jovem desejando viver no século. A carta de Pedro o Venerável, que lhe enviou, o diz expressamente. E aqui, para não nos alongarmos, ela vai falar, por exemplo, de um mosteiro que foi um mosteiro masculino que foi dirigido, para completar, digamos que a primeira abadesa que presidiu o destino da ordem em Fontevraud, Petrolina de Charmelot, tinha 22 anos. Não acreditamos que, mesmo nos dias de hoje, semelhante audácia tivesse a menor oportunidade de ser considerado ao menos uma única vez. Ela vai citar Joana d'Arc, ela vai citar
as mulheres que possuíam o direito de voto, tá? Nas assembleias, nos quadros e nas reuniões. Ela vai citar o caso de Gaillard de Fréchot, que diante de um arrendamento proposto aos habitantes de Cauterets, nos Pirineus, pela abadia de Saint-Savin, foi a única a votar não de todo o resto da população, que votou sim. Ele vai falar da questão dos votos das mulheres e da Duoda, que é uma personagem que o Legoff cita nessa outra obra, A Mulher nos Templos das Catedrais, também é citada como a primeira que cria um material didático educacional por volta dos anos 841 ou 843 para o uso dos seus filhos em verso em latim. Então, o que eu quero dizer? Eu estou dizendo que não houve abuso, que ainda não há abuso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que a mulher possuía um papel fundamental, possuiu um papel fundamental e indispensável na vida intelectual do Ocidente. Depois eu quero trazer alguns trechos desse livro, tá? Que traz mais detalhes, porque esse é dedicado exclusivo à mulher. Esse outro é mais sobre a Idade Média em geral. Então o que eu estou dizendo é que a mulher possuiu um papel intelectual indispensável e determinante na vida intelectual ocidental, principalmente na Idade Média, que isso foi perdido com essa reintrodução do direito romano, né? Porque parece que a mulher, segundo algumas narrativas, sempre foi deixada de lado, enfim, como menos capaz. É justamente o contrário. A Igreja Católica possui todas essas santas, possui doutoras como Santa Teresa d'Ávila, Edith Stein, que é do século XX, enfim. Só que, em razão dessa série de fatos que eu citei ao longo do vídeo, essa história intelectual ela foi perdida e eu acredito que ela deve ser resgatada por essas pessoas que têm curiosidade de conhecer a história e saber a importância do papel da mulher na história e, quiçá, aí, conseguir esse resgate verdadeiramente intelectual. Um resgate que não seja subordinado a determinadas ideologias políticas, mas que seja esse resgate que reconheça o verdadeiro papel e a capacidade intelectual da mulher. Tá? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.